Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu falei de novo sobre o boicote, mas vocês já pararam para pensar no que é o boicote? O boicote nada mais é do que aquele nosso medinho interno do amor, da liberdade, da expansão, do prazer. E por que isso ocorre? Ele pode ocorrer basicamente por dois motivos. O primeiro deles é uma culpa que pode vir do passado, por alguma coisa que aconteceu realmente, que você se sente culpado, ou por uma imagem, né, que você acha que você fez alguma coisa no passado e por isso você não merece totalmente. Então, isso da culpa a gente pode chamar de culpa real ou culpa falsa. Que eu vou falar mais um pouquinho sobre isso em alguns vídeos mais pra frente para poder explicar melhor. Mas a questão é que essa culpa que a gente sente pode nos boicotar, pode tirar a gente desse sentimento de eu mereço. Você fica com aquela pulguinha atrás da orelha tipo, ai, eu não fui uma boa pessoa, ou eu não deveria ter tratado tal pessoa daquele jeito, então eu não mereço realmente ter essa bênção, sei lá, que eu tô querendo, sabe, pra minha vida. Eu não mereço tal coisa nova, não mereço criar expansão, não mereço criar prosperidade, porque no fundo eu sei que eu fiz uma coisa ruim. Então, esse pode ser o primeiro motivo para o boicote surgir. O outro motivo é que a gente pode ter, eu tô dando exemplo meu, que é o que faz mais sentido pra mim, tá, gente? Mas vocês podem estudar internamente, analisar, ver se isso faz sentido pra você também. A outra questão pode estar ligada a uma exigência, que é bastante o meu caso. Então, por exemplo, você acha que não faz tudo o que deveria fazer para merecer conquistar aquela coisa. E aí quando você vai receber ou quando você recebe, você não dá conta de sustentar aquele positivo. Isso acontece bastante comigo porque eu tenho uma exigência muito grande, então eu acho que eu só vou merecer conquistar uma coisa grandiosa se eu ralar, sabe? Se eu fizer tudo o que precisa ser feito, de repente até com um pouco de sofrimento, sabe? E às vezes quando eu faço só uma coisa e aquilo já me traz um bom resultado, eu sinto que eu não tô merecendo aquilo porque eu não fiz esse esforço grandioso, né? Mas isso é uma imagem que a gente tem, né? E, por exemplo, eu tenho bastante, então isso também acaba nos prejudicando em relação a isso, né? Em relação a se boicotar quando você vai criar uma coisa melhor. Além de tudo isso, a gente pode ter um outro fator que não é tão exclusivo nosso. É uma coisa mais de imagem de massa, uma coisa mais coletiva, em relação à expansão e à contração, né? Porque a gente tem uma tendência a fazer algumas imagens que a gente escutou, por exemplo, dos nossos pais, dos nossos avós, por exemplo, ah, tá rindo muito, hein? Daqui a pouco vai começar a chorar. Sabe uma coisa assim? Ou, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Nunca tem essa coisa tão positiva com só a expansão. A gente tem uma já imagem de contração. Então, automaticamente, quando a gente começa a sentir que está expandido, a gente já fica, ixi, vai vir uma bosta já já. Eu tô muito feliz, ixi, daqui a pouco vai me acontecer alguma coisa. E esse pensamento que a gente conecta com o todo, de tá bom demais, daqui a pouco vai dar uma merda. Esse pensamento, por si só, já pode começar a atrair com que você tenha isso. E aí, assim que você tem uma coisa com contração, alguma coisa que dá errado, a primeira coisa que te vem na cabeça é aquilo. Ah lá, tá vendo? Bem que falaram. Tá certo essa crença, ela tá correta, então beleza. Então toda vez que eu tenho muita expansão, que eu tô muito feliz, vai acontecer uma merda pra me deixar meio pra baixo. Isso não é verdade. Se você confrontar essas crenças, né, se você se perceber nesse pensamento de tô feliz demais, vai dar uma merda, você já pode falar, não, e por que eu não posso ser feliz demais? Qual que é o problema de eu ser feliz demais e criar coisas positivas, né? Então, essa daí também é uma boa dica pra gente começar a se conscientizar, né? Questionar essas crenças, ver da onde que elas vêm e por quê, né? Porque não faz sentido você precisar se lascar toda vez que você cria alguma coisa positiva, né? E aí, eu tenho feito bastante isso nos últimos tempos e tem me ajudado muito a ter essa conscientização, né? E aí, aproveitando isso, dessa consciência de questionar as vozes, a gente também pode se perguntar
Por que é que a gente acha que não merece todas as coisas, né? Qual é esse nosso medo de ser completamente feliz e de ter tudo que a gente sonhou, sabe? Pra mim, fica uma sensação como se fosse um medo de já poder morrer, sabe assim? Entre aspas. Do tipo, eu já fiz tudo que eu queria fazer. Eu já tenho uma casa que eu gostaria de ter, eu já tenho uma família, né, ok, já fiz um monte de coisa, já conquistei tudo. E agora? Sabe assim? Então, pra mim, né, fica aquela sensação do tipo, se eu já realizar tudo o que eu quero, pra que eu vou continuar vivendo? Eu já fiz tudo o que eu queria fazer, sabe? E aí eu tento me lembrar de que sempre dá pra melhorar, sempre dá pra viver melhor, sempre dá pra criar coisas mais positivas, né? Então, até conversando com algumas pessoas, eu vi que elas também têm esse medo do desconhecido, sabe? Medo de chegar lá na frente e falar, tá, e aí, agora? Sabe? Eu continuo fazendo isso, continuo criando coisa, eu continuo trabalhando, eu continuo querendo ir pra frente, mas eu já tenho tudo que eu gostaria, sabe? Assim, essa visão mais limitada, né? E a gente tem essa tendência de ver a vida como boa ou ruim, como contração ou expansão, né? A gente sempre tem esse ou é bom ou é ruim, ou é certo ou é errado, né? A gente tem essa visão dual. E aí a gente só precisa se lembrar que contração e expansão são os dois lados da mesma moeda. Então uma coisa pode ser tanto boa quanto ruim, tanto certa quanto errada. A gente só depende do ponto de vista e depende de analisar o cenário inteiro. Então, por exemplo, eu contei no vídeo anterior que eu tinha machucado o meu pé, né? Eu me boicotei, machuquei o meu pé quando eu queria usar salto. E aí, no primeiro momento, foi uma coisa ruim, tipo, puxa vida, eu tô querendo fazer as coisas, eu tô querendo ficar feliz numa roupa que eu, né, sinta prazer, com um salto e tudo mais. E aí eu fui lá e me boicotei. Fui lá, machuquei meu pé, que saco, que coisa ruim, que uma pessoa que eu sou, não tô criando nada, blá 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 blá, que eu falei pra vocês da exigência e tudo mais que vocês já estão cansados de saber. Mas se a gente for analisar o cenário inteiro, o que eu aprendi com isso? Eu pude dar de novo mais um clique de falar, olha, eu ainda me boicoto em alguns pontos. Olha, eu ainda exijo muito de mim. Olha, sabe assim, esses pequenos insights que vão vindo com uma situação que num primeiro momento era ruim, mas se a gente for analisar o todo, analisar o tanto que eu aprendi, o tanto que foi gostoso depois ter cuidado de mim, ter visto que, sabe, eu posso cuidar de mim, posso cuidar dos meus sentimentos, posso, sabe, seguir a vida mesmo com as adversidades, né? De ver que eu fiquei muito mais feliz depois que deu certo, sabe? De falar, olha, tudo bem, pode não ter sido perfeito, porque eu passei por umas coisas no meio do caminho, mas no final eu aprendi tanta coisa que a situação de machucar o pé foi muito mais positiva do que negativa. Ou seja, na minha visão limitada no primeiro momento, era uma contração, mas eu pude pegar isso e transformar numa oportunidade de crescimento e aí virou expansão. Virou expansão de coisas boas, de sentimentos bons em relação a mim, em relação ao meu processo, sabe? Sem exigência, de falar, ok, ainda falho, ainda faço algumas coisas que eu não gostaria de fazer, ainda tenho sentimentos que eu acho que não são tão legais, mas no fim tá tudo certo, no fim é aprendizado, né? E a vida, né, lembrar disso, a vida é inteira movimento, ela sempre foi assim e ela sempre vai ser. Então ela sempre vai contrair e expandir, ela sempre vai te dar momentos bons e ruins, ela sempre vai fazer isso porque a vida é assim, a gente respira assim, não é? Com positivo e com negativo. A gente faz tudo assim, a gente abre o olho, fecha o olho, a gente faz tudo nos dois lados. Então, quanto mais a gente tem consciência de que ambos lados podem ser oportunidades de crescimento para você, aí a gente começa a viver uma vida mais leve, aceitando melhor e podendo passar pelas coisas sem tanta exigência, sem tanto sofrimento e vivendo uma vida cada vez melhor. Um beijo e até o próximo vídeo.